Alô, amigos, estamos juntos para continuar nosso estudo sobre a verdade revelada no Apocalipse. Este é um curso sobre o Apocalipse, uma classe bíblica. Nós queremos ajudar vocês a compreenderem de uma maneira bem melhor o conteúdo das profecias do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, exatamente todo o livro é um conjunto de revelações de Deus, que essas revelações chegaram até João, o apóstolo, e João recebeu ordem de Deus para escrever e mandar às 7 igrejas. E ele cita então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lógico que na Ásia não havia somente as 7 igrejas, mas essas igrejas foram tomadas como modelo, como exemplo, para caracterizar várias etapas da igreja cristã, desde a ascensão de Cristo até o final do tempo da graça. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 6 e, se der tempo, trabalharemos também com o capítulo 7. Vamos orar? Querido Deus e Pai nosso, obrigado por essa oportunidade nova que nos dás de continuarmos essa classe bíblica sobre a verdade nas profecias do Apocalipse. Então, existe uma verdade e nós precisamos entender melhor essa verdade. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, esteja com quem está falando e com quem está assistindo. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, o capítulo 6 inicia o tema dos 7 selos. Vocês lembram que João recebeu um convite para subir até o céu, e ele em espírito, quer dizer, em visão, ele subiu até o céu e viu o trono de Deus. E ele viu que Deus estava sentado no seu trono e tinha na mão um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. E João ficou esperando, mas ninguém de imediato apareceu para quebrar os selos e abrir o livro, para se ler o conteúdo desse livro. Alguns dizem que o conteúdo desse livro é a porção não revelada do livro de Daniel. Outros dizem que esse livro contém o destino do mundo e dos homens. E outros ainda dizem que esse livro contém a história da redenção, como um mistério de Deus a ser revelado no tempo certo, cuja última parte está sendo revelada através do Apocalipse. Muito bem. Até que João viu que um cordeiro, como sendo morto, como tendo sido morto, ele viu esse cordeiro, e esse cordeiro, então, que nós sabemos que é Cristo, ele vai até Deus o Pai, pega o livro da sua mão e quebra os selos e abre o livro. Então, somente ele foi achado digno para fazer essa obra. A dignidade da obra estava na dignidade da sua pessoa, a pessoa de Cristo. Foi ele quem veio à terra, Deus fez homem na pessoa de Jesus, o Cristo, e aqui ele viveu entre os homens sem nunca ter pecado, morreu em lugar em favor dos pecadores, ressuscitou ao 3º dia e depois voltou para o céu. 40 dias depois, ele volta para o céu, e ao voltar para o céu, ele vai viver agora em glória, com a glória que ele tinha antes. Inclusive na oração que ele faz ao Pai, em São João 17, ele diz que o Pai o glorificasse, ele pede que o Pai o glorificasse com a mesma glória que ele tivera antes, né, quando vivia na companhia do Pai. Ele deixou essa glória, veio para a terra, e agora ele queria retomar essa glória, e a retomou. Então, o livro do Apocalipse é a história da pessoa de Cristo vivendo em glória, e como Cristo glorificado atua para proteger a igreja, para ensinar a igreja, para guardar a igreja dos poderes do maligno, poderes satânicos, que Satanás tem vários poderes na terra, nós vamos ver ao longo do Apocalipse, e ele usa esses poderes satânicos
para tentar barrar a obra da igreja. Como ele não pode barrar a obra de Cristo, nem pode mais afetar Jesus Cristo, ele tenta barrar a obra da igreja, que são os servos de Jesus Cristo, começando com os apóstolos e se estendendo até os dias atuais. Então Jesus Cristo glorificado é o Senhor da igreja, que a protege, que acompanha cada detalhe do percurso da igreja, desde quando ele subiu ao céu até hoje, e isso vai avançar escatologicamente até o fim do tempo da graça. Jesus Cristo vai mostrar agora a João o conteúdo desse livro com os 7 selos. E ao abrir cada selo, tem uma mensagem para a igreja. Tem uma revelação para a igreja. O estudo dos 7 selos é o estudo de 7 revelações que Deus tem a respeito da sua igreja. Os períodos de tempo dos 7 selos são mais ou menos semelhantes aos períodos das 7 cartas do Apocalipse. Então, o primeiro selo diz assim, capítulo 6, versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Não está dizendo que era voz de trovão, está dizendo como se fosse, é sempre comparativo. E a voz vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, esse primeiro cavaleiro que montava um cavalo branco, você sabe que o branco é símbolo de paz. Quando Paulo falou no Evangelho da paz. E Paulo também, na carta agora aos Efésios, ele diz que quando Jesus veio, ele apregoou paz para os que estavam perto, quer dizer, o povo de Israel, que tinha uma aliança com Deus, e paz para os que estavam longe, os gentios, as gentes, as nações, que não tinham um pacto, uma aliança com Deus. Então, a paz do Senhor, a paz que Jesus veio trazer, tanto é para os judeus como é para os gentios, ou não judeus. Jesus Cristo diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. São João 14, 27. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, representa o primeiro século, do ano 31 até o ano 100. Esse foi a era, nós chamamos de era apostólica, período em que os apóstolos estavam vivos e todos eles trabalharam para divulgação do reino de Deus, o reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por toda, não somente em Jerusalém, mas toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, até hoje, o Evangelho da graça, trazendo paz, amor e esperança, continua sendo pregado. Então, o primeiro selo é uma época gloriosa para o evangelismo, para o cristianismo. O evangelho foi pregado em centenas de lugares, alcançando todo o mundo conhecido da época, através da evangelização de Pedro, de Paulo, de João, de Filipe, de vários outros, dos apóstolos, dos diáconos. Estevão mesmo foi um grande evangelista. E eles saíram com o evangelho. E o evangelho ganhou terreno. O evangelho foi sendo aceito, não só entre os judeus, mas muito aceito entre os gentios. O evangelho chegou a Roma e o evangelho chegou até o palácio de César, conforme uma declaração de Paulo. Então foi um avanço muito grande. Por volta do 4º século, como nós já falamos nas cartas, 313, o imperador Constantino baixou o Edito de Milão, proibindo todo tipo de perseguição do Estado romano contra os cristãos. Até aí os cristãos tinham sofrido muito, porque era-lhes exigido que queimasse incenso diante da imagem do imperador. Então isso era culto a ídolos. O imperador não era Deus, ele se fazia de Deus, mas não era Deus. E os cristãos e os judeus também sabiam que ele não devia ser adorado. Só Deus, somente Deus, deve ser adorado. Então isso motivou muita perseguição, prisões, tortura e morte de milhares de cristãos, como vimos na carta
à igreja de Esmirna, especialmente nesse período de Esmirna, foi terrível a perseguição. Esse primeiro selo representa a primeira fase da pregação do Evangelho, que vai do ano 100, no ano 31, com a ascensão de Jesus para o céu, até o ano 100, com a morte do apóstolo João. Foi um período rico para o Evangelho. O Evangelho foi pregado, e bem pregado mesmo. Os apóstolos ainda estavam vivos uma boa parte do tempo. Eles eram os grandes líderes da igreja, aqueles que conseguiam levar a igreja à vitória contra o pecado, contra Satanás. Apesar de perseguições, apesar de tentativas de deturpar a mensagem do Evangelho, mas eles resistiram, como diz a carta à igreja em Éfeso. Eles perseveraram na fé, perseveraram firmes, né, na sua obra de evangelização, e Deus abençoou muito a obra deles. Então, esse primeiro selo representa essa era. O cavaleiro branco representa Cristo montado no cavalo branco. Essa é uma figura que vai aparecer também em Apocalipse 19, agora Cristo voltando do céu para buscar a sua igreja. Mas aqui o cavalo branco representa Cristo e a pregação mundial, pelo menos dentro daquela região que eles puderam ir, naquele tempo, o evangelho vencendo, esse cavaleiro saindo para vencer, como diz o texto, né? Vencendo e para vencer, e o evangelho foi realmente vitorioso. Então, o cavalo branco representa a igreja no primeiro período. O branco também é símbolo de pureza, a igreja ainda era pura, a igreja tinha uma mensagem pura, e os cristãos tinham mais pureza de alma do que depois. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. O vermelho é símbolo de guerra, derramamento de sangue. Então corresponde ao período de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313. Uma das épocas mais difíceis para a igreja no sentido de morte, no sentido de cristãos sendo prisioneiros, sequestrados, perderam seus bens e foram cruelmente assassinados. Assassinados nos estádios romanos, nos espetáculos de gladiadores, né? Colocados para serem devorados pelas feras dentro dos circos romanos. Eram feitos de postes de iluminação amarrados, né, a traves assim no estádio das lutas romanas, e eles eram untados de óleo, tocavam fogo neles, e eles serviam de tochas humanas para iluminar o estádio. Imagina que perversidade terrível. Mas tudo isso aconteceu quando o Império Romano, na sua ânsia para afirmar o nome dos imperadores, não aceitavam que fosse apresentado o nome Jesus como Senhor, porque para eles havia um só Senhor, que era o imperador romano. Então, foi um período de muito derramamento de sangue, até que no ano 313, Constantino, imperador romano, ele baixou um edito, uma lei, uma norma, chamada Edito de Milão, que foi promulgado na cidade de Milão, e o imperador então baixou esse edito no ano 313, proibindo todo tipo de perseguição contra os cristãos em todo o Império Romano. Então isso foi muito favorável, né, para os cristãos, porque eles deixaram de ser assassinados pelo Estado romano. Era um assassinato de Estado oficial. Era o Estado indo contra a religião cristã. Então foi um período de muita morte. Daí o cavalo ser vermelho. Vermelho indica derramamento de sangue. E o sangue dos cristãos era derramado pelas cidades, pelos campos, por onde eles eram assassinados. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz
no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aí mostra o cavalo preto, o símbolo de morte. Indica escassez também. O trigo aqui representa o pão integral. A palavra de Deus alimenta, quando a pessoa lê, estuda a palavra, ela serve de alimento. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E como há aqui a carência desses seres, né, desses elementos que são próprios para a alimentação, trigo e também cevada, então eles tinham que comprar o quê? Uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador por dia. O trabalhador, ele trabalhava um dia todo e no final do dia recebia 1 denário. Era muito pouco que eles ganhavam. Mas indicando que para comprar uma medida de trigo tinha que gastar o denário, ou o dinheiro a jornada de um dia de trabalho, ou para comprar cevada, que era mais barato que o trigo, eles tinham que gastar 1 denário, né, por 3 medidas de cevada. Isso indica a escassez dos nutrientes, dos alimentos próprios para manter o povo alimentado. Indica um tempo de ausência da pregação da palavra. Corresponde ao período da igreja em Pérgamo, aquele período 313 até 538. O tempo que o bispo de Roma virou papa e começou então a perseguir todos aqueles que não concordavam com suas ideias. Também o bispo de Roma fez muitas mudanças no culto. Veio o culto através de imagens, que os crentes não aceitavam cultuar diante de imagens, porque o 2º mandamento da lei de Deus proíbe: não farás para ti imagem de escultura. Mas a igreja a igreja de Roma, inventou que poderia usar a imagem como se fosse uma pedagogia, de maneira didática. Então, ele trocou os nomes dos deuses pagãos por personagens cristãos, como Pedro, ficou sendo chamado São Pedro, Paulo, chamado São Paulo, Marcos, São Marcos, e assim por diante. Então receberam a expressão São, mas começaram a fazer estátuas desses personagens bíblicos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. Então, estátuas. E o povo era convidado para adorar diante dessas estátuas. E eles diziam que é para ensinar o povo, para fixar na mente dos pagãos que se convertiam os personagens bíblicos, as ideias bíblicas. Foi uma invencionice. Isso não foi mandado por Deus, porque o 2º mandamento continuava valendo, continuava em evidência: não farás para ti imagem de escultura. Mas a igreja usou esse método de ensino para que, como se fosse para as pessoas fixarem os nomes desses personagens bíblicos através da estátua. Mas começou a adoração e eles faziam orações diante dessas estátuas. Havia o culto a Maria também, o culto a Maria, Maria, mãe de Jesus, e aí inventaram que ser mãe de Jesus é ser mãe de Deus. Aí colocaram para Maria ser intercessora. Então, pedir a Maria para que o filho atenda. Então, pedir alguma graça a Maria, né? E Maria pediria a Jesus, o filho, para que Jesus atendesse. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que a gente deve pedir diretamente a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, está em Mateus 6. E ora em secreto ao Senhor. E o Senhor que ouve em secreto te responderá. E também Paulo diz na sua carta a Timóteo que há um só intercessor de Deus e dos homens, Jesus Cristo. Não há 2 ou 3 intercessores. Só há um intercessor entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deu sua vida por nós, que morreu
em nosso lugar, em nosso favor. Então, essas aberrações teológicas foram entrando na igreja e entraram muito nesse período, no período chamado período de Pérgamo, da igreja de Pérgamo. E é o mesmo período do terceiro selo. O cavalo preto indica que os crentes estavam começando a morrer de fome da palavra, fome do ensino verdadeiro. E eles sentiam falta do trigo, quer dizer, falta do pão celestial que alimenta, que é a pregação da palavra. É através da pregação da palavra, corretamente, diretamente do texto bíblico, que vai alimentar a igreja, que a igreja não vai perder seu foco de que só tem Jesus como Salvador e o Espírito Santo de Deus como Consolador. Então essas coisas a gente aprende lendo a Bíblia. Mas se o povo não tinha a Bíblia, não era permitido ao povo ter a Bíblia, também era muito caro, porque era tudo escrito à mão, e para uma pessoa ter uma parte da Bíblia, ou a Bíblia toda, tem que ser muito rico para comprar um manuscrito da Escritura, ou do Novo Testamento, do Velho Testamento, ou da Bíblia toda. Então houve a escassez da palavra de Deus. E essa escassez, ela é traduzida metaforicamente através da falta do trigo e da falta da cevada. E ele diz assim, ó, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Quer dizer, a presença do Espírito Santo já não era tão farta entre os crentes como foi no começo, no primeiro século, quando o Espírito Santo desceu ali no Pentecoste e abençoou a igreja. E durante todo o primeiro século, o Espírito Santo trabalhou com os apóstolos em sua obra de evangelização mundial, fazendo com que milhares de pessoas se tornassem cristãs. Mas com a apostasia e o pecado que foi entrando na igreja, e essas doutrinas falsas que a igreja de Roma foi tornando oficiais, então o Espírito Santo foi escasseando com sua presença na igreja. Eles já não buscavam o Espírito Santo, já não pediam a direção do Espírito Santo para orientá-los nessa caminhada. Então eles seguiam ideias próprias. Eles buscaram a filosofia greco-romana para instruí-los. Eles buscaram orientações dos imperadores romanos e de outros estudiosos, mas não do Espírito Santo. Então a falta do verdadeiro azeite, o azeite do Espírito, que ungia o povo de Deus, isso foi faltando também. E o vinho, que é um símbolo do sangue de Cristo. Então havia falta da obra do Espírito Santo. Os crentes, a maioria dos crentes desse período, já não buscavam mais a presença e a direção do Espírito Santo para a igreja e para as suas vidas. E também já não se fiavam no sangue de Cristo para a salvação. Confiavam nas suas boas obras, entre aspas, aquilo que eles faziam como exercício religioso, as penitências, as rezas e outras coisas mais, porque já não tinha uma comunhão com Cristo tão íntima como foi na era apostólica. Então, a fé foi morrendo. Daí o cavalo preto. É luto, preto é luto. Então, a fé foi morrendo nesse período. O quarto selo, a partir do verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, então esse era chamado de morte, e o inferno o estava seguindo. Olha que quadro tremendo, né? O cavaleiro era amarelo, o cavalo, amarelo, o seu cavaleiro era chamado de morte, e o inferno estava lhe seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então esse quarto selo corresponde ao período da Idade Média da igreja, começando em 538 e indo até a Reforma Protestante de 1517. Então foi um período
de muito sofrimento para os cristãos. A verdade foi suprimida e a veninização, você não se alimentando da palavra de Deus, as igrejas, a palavra de Deus não era pregada. Eram pregadas histórias, contos, coisas folclóricas para divertir o povo. E até piadas eram ditas nas missas pelos padres. Os padres eram ignorantes, não estudavam a Bíblia, estudavam alguma coisa da filosofia greco-romana, mas não tinha aquele estudo da Bíblia. Não era como os apóstolos. Os apóstolos ensinavam a palavra. E as pessoas eram ensinadas. Paulo, por exemplo, todo o seu trabalho era fundamentado na palavra. Ele ensinava a doutrina verdadeira. Mas nesse período, de início da Idade Média até o final da Idade Média, a verdade foi suprimida. O povo não podia ler a Bíblia, não podia ter a Bíblia. A Bíblia ficava nos mosteiros, nos conventos, nas universidades, todas elas governadas pela Igreja Católica, e nem os professores tinham acesso direto ao texto da palavra de Deus ali nas universidades. Por exemplo, no tempo de Lutero, a Bíblia, ela vivia acorrentada, o manuscrito da Bíblia acorrentado, para ninguém mexer nele, para ninguém tocar. Até que Lutero teve permissão para fazer uso do conteúdo, porque ele ia ser professor, e começou a ensinar o livro de Salmos, e depois Gálatas, e depois Romanos. Foi isso que libertou a alma de Lutero. A sua mente, o seu coração foram libertados pelo estudo direto da palavra de Deus. Foi isso que fez de Lutero um evangélico, um crente evangélico, conhecedor da doutrina, conhecedor da palavra. Mas esse período, que é o período da Idade Média, muitos cristãos tiveram que fugir ou de Roma, ou de outra sede de bispado, ou de alguns cardeais. Eles tiveram que fugir, se esconderam nas cavernas da terra. Por exemplo, um exemplo disso são os valdenses. Os valdenses eram um povo próspero, um povo que estudava com dedicação, com carinho a palavra de Deus. Mas a igreja tanto os perseguiu, tanto os humilhou, que eles tiveram de fugir e se esconder nas florestas da Europa, esconder nas montanhas, nas cavernas. Então os buracos da terra começaram a dar abrigo a esses fiéis. Assim foi com os valdenses, assim foi com os albingenses, assim foi também com os huguenotes na França, quando a igreja depois fez um morticínio terrível, matando milhares de huguenotes, numa noite marcada para isso, chamada Noite de São Bartolomeu, em que as autoridades católicas saíam pela cidade de Paris, pela outra cidade da França, e alguém ia indicando onde moravam os huguenotes, e eles entravam nas casas, tiravam as pessoas, sequestravam, prendiam, depois matavam, torturavam, para que a pessoa renunciasse à sua fé em Cristo e no Evangelho. Então esse foi o período desse cavaleiro aí, cavalo amarelo, cujo cavaleiro tinha o nome de morte, porque realmente muita morte foi trazida para os fiéis de Deus. Qual era o crime deles? Eles não tinham crime no sentido físico. O crime deles era não aprovar os erros teológicos do Papa e dos asséculos do Papa lá na igreja. Então a perseguição era por isso, porque eles ensinavam a Bíblia. Por exemplo, Savonarola. Savonarola foi um dos maiores pregadores da Idade Média, pregando ali na Itália, pregando com coragem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O que é que houve? Ele foi preso, torturado e depois foi morto em praça pública, numa fogueira. Estava vivo, colocado vivo na fogueira e foi assassinado dessa maneira. João Hus, Jerônimo, na Boêmia, também morreram, assassinados, queimados vivos em praça pública na fogueira. E eles queriam fazer isso com Lutero também. Foi que a autoridade maior da Alemanha na época, chamado eleitor da Saxônia, ele não permitiu que Lutero fosse morto. Ele trabalhou o tempo todo para livrar Lutero das garras do Papa. Quando diz que o cavaleiro se chamava Morte e o inferno seguia,
você deve entender inferno como sepultura. Nada dessa ideia de inferno de hoje, essa ideia de inferno de hoje, de que Satanás está no fogo do inferno, com um tridente, cutucando as almas que estão no inferno, tudo isso é história da Idade Média. Não existe esse inferno queimando em lugar nenhum. Vai haver um inferno de fogo, mas em Apocalipse 20 vai mostrar que esse inferno será depois do milênio. Mesmo durante o milênio, depois do milênio, Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir os rebeldes, os desobedientes, os infiéis. Mas no momento não tem inferno de fogo queimando. O único inferno que existe é o Hades, também chamado de sepultura, traduzido como sepultura. Hades é uma palavra grega que é traduzido como sepultura, lugar de descanso. Então, quando diz que o nome do cavaleiro era morte, é porque era um líder religioso que promulgava muito a morte, ou que promovia a morte de muitos cristãos. É uma figura do Papa medieval, que dominava sobre os reis, sobre as rainhas da Europa, se apoderou do cristianismo e fez do cristianismo uma propriedade sua. E todo o cristianismo ficou prisioneiro do Papa. Ninguém fazia nada, ninguém pregava nada, ninguém escrevia nada, se o Papa medieval não deixasse. Se o Papa medieval não permitisse. E muitos desses papas eram devassos, como o Papa Alexandre VI, da família dos Borgias, né? Você pode encontrar aí no YouTube algum filme sobre a família Borgia, que deu vários papas para a igreja. Lucrécia Borges, que era uma devassa, uma verdadeira prostituta, que era exatamente irmã do César Borgia, que foi papa com o nome de Alexandre VI. E vários outros. Tinham amantes, tinham mulheres, tinham amantes, tinham filhos. Era uma confusão, uma promiscuidade sexual sem limite no centro da igreja. Desde o papado, cardeais, bispos, todos eles tinham amantes. Todos eles viviam na promiscuidade sexual durante toda a Idade Média. Então levaram a igreja ao ridículo. Engraçado que teve, engraçado não, trágico, porque teve um momento que teve 3 papas. Eles começaram a brigar entre si, cada grupo querendo formar uma comunidade dirigida pelo Papa. Então tinha um Papa na França, tinha um Papa na Itália, tinha um Papa no Vaticano, 3 papas de uma vez só, os 3 governando. Olha que esculhambação. Totalmente contrário ao Evangelho, totalmente contrário à palavra de Deus. Então foi uma confusão. E segundo Apocalipse, nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 12, também capítulo 13, que esse estado de coisas, de domínio absoluto do papado e da igreja de Roma, durou 1260 anos, de 538 até 1798, foi esse domínio absoluto da igreja sobre os reis, sobre as rainhas e sobre todo o cristianismo, dominando todos os temas, ciência, religião, política, economia. Nada era feito sem autorização do Papa medieval. Então foi terrível para a igreja, foi terrível para o cristianismo. Por isso que esse 6º selo representa esse período. E diz então que seu cavaleiro era chamado de morte e o inferno o seguia. Quer dizer, com a morte vem a sepultura, nada mais comum do que isso. Se o cavaleiro era morte e mandava matar muita gente, então a sepultura era o que seguia a morte. Morte e sepultura. E muitos nem eram sepultados, eram abandonados mesmo mortos, eram abandonados. Esse foi um período horrível, Mas vem o 5º selo, começa no verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso aí representa a morte dos mártires, os mártires cristãos, todos os cristãos
que foram presos, torturados e mortos por causa do testemunho que deram. O texto é bem claro. Por causa do testemunho que sustentaram. Que testemunho era esse? Era pregar o evangelho, sustentar a verdade com a pregação, pregar a Bíblia, defender os ensinos da Bíblia. A igreja tinha se desviado, a igreja estava ensinando filosofia greco-romana, a igreja estava ensinando paganismo, estava mudando as coisas da igreja, a idolatria caminhava à solta, né? Teorias como do purgatório, do inferno queimando, essas teorias todas surgiram na Idade Medieval, na Idade Média. E os cristãos tinham que aguentar isso. E muitos cristãos que eram esclarecidos, de boa formação intelectual, não aceitavam isso. Não aceitavam. Muitas vezes ficavam calados para não serem mortos, mas boa parte deles começou a protestar, a contestar esses ensinos que a Igreja Católica tentava impor às pessoas, né, pela força. Não pelo amor, mas pela força. Aqui no Brasil mesmo, quando os jesuítas vieram com os navegantes portugueses, os índios eram aprisionados e eram evangelizados à força. Não foi uma evangelização de convencimento para torná-los verdadeiros cristãos, mas eram evangelizados à força. Eles tinham que se tornar cristãos de todo jeito. Então, quem não aceitava ou fugia, ou os jesuítas mandavam matar, torturavam, prendiam, torturavam, sequestravam, para poder submeter os povos indígenas das 3 Américas aos seus caprichos, às suas ideias católicas. Então, esses povos indígenas sofreram demais na mão dos jesuítas que, entre aspas, tentavam evangelizá-los. Então, todos os cristãos que morreram como vítimas de poderes do anticristo, que se opunham a Cristo, à igreja e à palavra, agora aparece aqui eles pedindo justiça. Quando abre o 5º selo, eu vi as almas dos que tinham morrido pelo evangelho debaixo do altar. É preciso entender isso. Primeiro, almas são pessoas. A alma não é uma entidade que sai da pessoa e sai vagando por aí afora. Não. Esses crentes de toda a Idade Média, parte da Idade Moderna, esses crentes que foram assassinados, que foram mortos, que foram mártires do Evangelho, eles agora estavam clamando por justiça. Porque eles foram mortos porque deram testemunho da verdade. E agora clamavam por justiça. Agora, por que a sepultura deles na terra é dito que eles estavam debaixo do altar? Isso é uma referência interessante, teologicamente, ao santuário do céu. O santuário do céu não tinha pátio. O santuário da terra tinha o pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. Em relação ao santuário do céu, o santuário do céu é um lugar santo e um lugar santíssimo. Mas o pátio é a terra. Então, onde morria o cordeiro? O cordeiro morria no pátio e seu sangue era levado para o lugar santo, para fazer intercessão em favor do povo de Deus. Onde morreu Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cristo morreu na terra, Cristo não morreu no céu. Cristo não morreu no santuário celestial. Quando Cristo saiu da terra e ascendeu ao céu depois de sua morte e ressurreição, ele entrou no lugar santo do santuário celestial. Ele não entrou no pátio, porque no pátio ele já havia morrido. A cruz, em relação à teologia cristã, a cruz foi o altar do sacrifício. E onde ficava a cruz? Na terra, ali em frente a Jerusalém, num monte chamado Calvário, porque tinha o formato de uma caveira. Então Jesus morreu na terra, que foi como o pátio em relação ao santuário celestial. Depois ele sobe até o santuário celestial, o lugar santo do santuário celestial, onde ele senta à direita de Deus Pai e está intercedendo por nós até hoje. Então, quando ele diz que viu as almas dos crentes fiéis que foram mortos por causa do Evangelho debaixo do altar, é porque eles estavam debaixo da terra, estavam na sepultura, debaixo da terra.
Outra coisa, eles não morreram por Cristo e foram logo para o céu, como algumas pessoas pregam. Eu já fui em um sepultamento e um pastor estava pregando, pastor de uma outra igreja, estava pregando. Ele disse assim: está sendo recebido na glória agora o irmão fulano de tal. E foi aquela alegria, o irmão recebendo na glória. Coisa nenhuma. Nenhum irmão ali estava sendo recebido na glória. Vê que os santos, eles morreram durante a Idade Média. E nesse período aqui, depois da reforma, eles ainda estavam na sepultura suplicando a Deus que tivesse misericórdia deles e julgasse a causa deles, para livrá-los daquela situação. Que situação era? Eles estavam mortos, esperando o juízo, esperando o julgamento de Deus, para poderem, depois, na segunda vinda de Cristo, serem levados para o céu. Eles não foram levados para o céu imediatamente quando morreram. É tanto que eles estavam lá ainda. Isso é uma refutação da teologia de que a pessoa morre e já vai para o céu ou já vai para o inferno. Eles não estavam no inferno nem no céu. Eles estavam na terra, debaixo da terra, que aqui foi chamado de debaixo do altar. Isso é em relação ao santuário celestial. Porque a terra foi o lugar que ia receber o sangue de Cristo. Cristo morreu, foi sepultado na terra. É porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqueles santos não ressuscitaram. Eles estão aguardando até hoje, pela segunda vinda de Jesus, quando anjos de Deus, de acordo com Mateus 24, 30 e 31, anjos de Deus descerão até a sepultura deles e nossa, para nos chamar para ir com Jesus para o lar eterno no céu, onde passaremos 1000 anos e depois dos 1000 anos voltaremos para essa terra que será devidamente preparada para a moradia eterna do povo de Deus. Então, tudo isso está aqui, né? O quinto selo. E disse assim, olha mais o que ele diz assim. Verso 10. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor? Até quando não vai julgar nossa causa? Não vai dar a paga, a recompensa de punição para quem nos matou, para quem perseguiu a igreja, para quem perseguiu os santos do Senhor? Lê Daniel 7,25, você vai encontrar uma história profética dessa perseguição. Daniel 7,25. Então, eles estão pedindo justiça. Estão clamando por justiça. É como Deus disse com a Caim: o sangue do teu irmão clama por justiça. O sangue do teu irmão Abel, que tu derramaste, está clamando a mim. É metafórico, né? É tipológico. A mesma coisa aqui. Esses crentes clamam ao seu Deus: Senhor, não vai julgar nossa causa? Até quando esse povo vai ficar sem punição pelo mal que fizeram a ti, à tua igreja e a nós como membro da tua igreja? Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até quando se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Quer dizer, ainda muitos crentes, depois disso, iam ser mortos, né? Muitos crentes iam ser mortos, mas foi dada uma vestidura branca. Isso indica o juízo, que há um juízo antes da volta de Cristo, e esse juízo vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. E esse juízo, segundo a nossa teologia, ele começa a acontecer em 1844, quando se cumpre a profecia de Daniel 8,14. Até 2300 manhãs o santuário será purificado. Então, Deus vai começar o juízo pelos crentes, por aqueles que já foram crentes, que ainda são crentes, por aqueles que foram crentes e morreram. Desde Abel, o primeiro que morreu, até o último crente que vai morrer antes do fechamento da porta da graça. Então, o juízo vai trazer justiça para esses crentes fiéis. Muitos deles morreram, se sacrificaram pelo Evangelho.
Muitos deles passaram frio, fome, nudez, né? Falta dos nutrientes para se alimentar, padecendo, chorando. Por quê? Porque eram crentes perseguidos e o diabo hostilizando para fazê-los desistir da fé. Mas eles não desistiram da fé. Então Deus vai fazer justiça ao seu povo. Deus vai fazer justiça. Não esqueça isso. Mas Deus diz o que para eles? Espere um pouco. Aí deu a cada um uma vestidura branca. Se Deus dá uma vestidura branca a eles, tudo isso é simbólico, porque eles estavam mortos, mas é no sentido metafórico, representativo. Significa que o juízo investigativo começou, esses santos foram julgados e achados dignos, e o nome deles não foi riscado do livro da vida. Pelo contrário, o nome deles permanece no livro da vida, e quando Jesus voltar, eles serão chamados do sepulcro para habitarem para sempre com o Senhor Jesus. Então, note, mas já está garantido. Eles receberam vestidura branca, mostrando que o juízo aprovou. O céu os julgou, de acordo com Daniel 7, 9 e 10. Houve julgamento no céu, ou está havendo julgamento no céu. Eles foram julgados e foram aprovados pelo céu. E dar a vestidura branca significa a aprovação. A vestidura branca representa a justiça imaculada de Cristo. Então, eles foram definitivamente declarados justificados pela fé em Jesus. Mas vão continuar repousando. Muitos crentes ainda vão morrer. Muitos crentes ainda vão dar sua vida pelo Evangelho. E numa vez só, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos os seus servos, os que morreram, fiéis, e vai transformar de um corpo pecador para um corpo perfeito e santo aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar e não terão passado pela morte. Agora vem o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando são abaladas por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Então, esse sexto selo, ele vai de 1844 até a segunda vinda de Jesus. Alguns sinais desses já aconteceram uma vez. O grande dia escuro, com a lua aparecendo como sangue, em 1780. A queda das estrelas cadentes, foi vista especialmente nos Estados Unidos, em 1833. E também toda a situação. Então, o que é que acontece? Quando diz que houve um grande terremoto, esse terremoto é associado como sendo o grande terremoto que aconteceu em Lisboa, em 1755, 1º de novembro de 1755. Um dos maiores terremotos que já houve da Terra. O grande terremoto de Lisboa. Matou milhares de pessoas. Era uma advertência. Era como Deus estivesse dizendo assim: estou chegando. Não se esqueçam que Portugal era um dos países da Europa, Portugal e Espanha, eram os dois países da Europa que não deixaram a mensagem do Evangelho entrar através da pregação de Lutero, Calvino e Zwinglio. Eles eram fechados com o Papa, ficaram do lado do Papa, do lado dos erros da Igreja Católica e não se abriram para a pregação do Evangelho. Foi lá, Portugal e Espanha, onde os jesuítas mais dominaram e onde o Tribunal de Santo Ofício da Inquisição mais prendeu e matou pessoas. Onde? Portugal e Espanha. Então Deus estava dando um alerta para aquela região da Península Ibérica, onde tinha Portugal e Espanha,
mostrando para eles como que Jesus está dizendo assim, olha, estou perto de chegar. Houve um despertamento muito grande, muitas pessoas ficaram com medo, achando que já era o fim do mundo, mas não era ainda o fim do mundo. Eram avisos, anúncios do céu a respeito do final dos tempos. Jesus falou desses sinais em São Mateus 24. Leia lá de São Mateus 24, você vai ver vários desses sinais que Jesus anunciou. Mas ainda não era o fim. Ainda vai chegar o fim do fim, o fim de todas as coisas. Então é preciso a gente ir estudando a Bíblia para ir situando e aprendendo essas coisas. Então, quando Jesus vier, depois que for fechada a porta da graça, o tempo da graça passar, então Jesus virá em glória e majestade, como diz Mateus 25, 31, com todos os anjos do céu. Então Cristo vai dar a sentença do julgamento que aconteceu no chamado juízo pré-advento. Começou em 1844, se estende até o final do tempo da graça. Quem não se preparou, quem não se humilhou diante de Cristo, quem não se converteu, quem rejeitou Jesus, rejeitou a Bíblia, rejeitou a verdade, rejeitou todos os ensinos de Cristo, essa pessoa vai chorar, vai clamar. Os joelhos vão bater de tremor e de medo. Sabe aquele pânico, aquele pavor? Tem muita gente que está com pânico da pandemia. Agora imagine quando eles não se prepararam, não se converteram e vão ter que ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Aí é que vai ser pânico. A Bíblia diz assim, quem é que pode sustentar? Vão pedir às montanhas, aos rochedos ficar sobre eles. Essa é uma linguagem rural, é uma linguagem daquela época de João. Se João estivesse escrevendo hoje, ele dizia assim, vão pedir aos edifícios, aos arranha-céus, que desabem sobre eles vão se esconder de Cristo nas garagens dos grandes condomínios, dos grandes arranha-céus, nas estações de metrô, de trens urbanos, em lugares que eles acham que podiam se esconder de Jesus, mas é em vão. O Salmo 139 diz que em vão, é impossível uma pessoa se esconder de Deus. Então, desesperado, tremendo, chorando, mães abandonarão seus filhos, filhos abandonarão seus pais, cada um vai tentar salvar a si mesmo, cada um vai tentar escapar, mas é inútil. É o dia final, é o dia do ajuste, chamado dia da ira de Deus, dia do acerto de contas entre Deus e toda a humanidade rebelde. E essa humanidade rebelde é grande, são bilhões e bilhões de seres humanos. Porque não é somente o povo e o fim. Por exemplo, a Terra hoje tem 7 bilhões de habitantes e um pouquinho mais. 7 bilhões, hoje. Agora some com todos os habitantes do tempo em que o homem foi criado até o fim do tempo da graça. Imagina quanta gente será. Então os que vão se perder, os que vão ser queimados pelo fogo eterno, serão bilhões e bilhões de pessoas. Agora por que vão ser queimados? Porque não foram humildes o suficiente para reconhecer que salvação só existe em Jesus. Sim? Salvação só existe em Jesus. Muitos estão buscando salvação por sua própria conta. Salvação através do dinheiro, através de imóveis e automóveis. Salvação através de promessas de determinados pastores que fazem muita promessa, mas só tiram o dinheiro do povo e nada entregam. Muitos padres, muitos papas, muitos bispos e cardeais irão chorar nesse dia, irão se lastimar, porque em vez de seguirem a Bíblia, seguirem ensinos mentirosos, fantasias, ideologias que não têm nada a ver com a palavra de Deus, muitos pastores evangélicos que não pregaram a verdade, com a Bíblia na mão, mas pregando mentira, com a Bíblia na mão, mas se aproveitando da ingenuidade do povo para ganhar dinheiro, pastores riquíssimos, milionários, enquanto o povo passando necessidade, igrejas milionárias, riquíssimas, mas que enganam o povo, estão explorando as pessoas, fazendo da religião um negócio para encher-se de dinheiro, de patrimônio, de bens, imóveis, automóveis, animais, fazendas
e outras coisas, patrimônios enormes. E se mostram como grandes homens ricos. E no Brasil tem alguns desses pastores riquíssimos, milionários. Tem carros, tem aviões, tem patrimônio imenso. Mas de quê? Em cima do povo, explorando a credulidade alheia, prometendo o que não pode oferecer, ou se juntando ao diabo para fazer exorcismos e curas mediante dinheiro. Tudo tem que ter dinheiro. Explora o povo. Então, nesse dia de ajuste de contas, nesse dia final, aí não tem para onde, não pode mais fugir. São aqueles de Mateus 7, 21 a 23. Senhor, em teu nome nós pregamos a palavra. Senhor, em teu nome nós fizemos curas. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. E eles vão ouvir do lábio de Jesus: mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. E manda esse povo para o fogo eterno. Apartai-vos de mim. Então Jesus não os reconhece como seus servos. Essa obra que eles dizem que fizeram, eles não fizeram por amor a Jesus. Não foi obra do Espírito Santo, mas de outro espírito. O espírito do diabo que estava neles, atuando para manter o povo enganado, pensando que eles eram grandes mestres, grandes operadores de milagres, mas tudo embuste, tudo fake news, tudo para ganhar dinheiro, encher as burras. Então, nesse dia, não tem como fugir. Não tem como fugir. Nesse dia da ira, dia da volta de Cristo, vão correr, os joelhos tremendo, procurar um lugar de se esconder, mas não tem onde esconder, porque é a volta de Jesus. E Jesus só vai levar para o céu aqueles que são seus, verdadeiramente seus. Que não fizeram da religião um negócio para enriquecer, que não exploraram a credulidade alheia, enganando pessoas simples, incautas, e até pessoas ricas e letradas, que se deixam enganar por esses falsos mestres, falsos guias, pastores, filósofos, todos eles enganadores. Então não se esqueça, a sua segurança está aqui, ó, na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok? Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai nosso, obrigado por essas lições maravilhosas da tua palavra. O diabo tem procurado destruir tua igreja. Desde o início, o diabo tem corrido atrás da igreja para atrapalhar a sua caminhada, para dificultar a pregação do Evangelho, deturpando o Evangelho, pregando mentiras, matando os que são fiéis a Jesus Cristo. São centenas de anos, Senhor, nessa caminhada, enfrentando os poderes do demônio, enfrentando pessoas, sistemas que estão trabalhando para Satanás, impérios, reinos, governos, sistemas de comunicação que trabalham para o diabo. E os crentes têm que enfrentar tudo isso, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, porque à medida que o fim está chegando, o diabo fica mais irritado contra a igreja e vai fazer uma obra muito maior ainda para tentar atrapalhar a vitória final da igreja. Mas tu estás no comando, Senhor. O grande comandante da igreja és tu. E quem está contigo é vencedor. Obrigado, Senhor, por essa fé maravilhosa, por ter sustentado o teu povo no passado e ter sustentado no presente, nessa fé que uma vez foi dada aos santos. Abençoa meus ouvintes, a quem estão assistindo esse programa, para que se firmem em Jesus, porque não há salvação e não há vitória fora de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. A gente se encontra na próxima semana com o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Um capítulo muito importante, muito interessante, cheio de lições para o nosso crescimento espiritual. Que a paz do Senhor esteja com você.